Alô, galera do Na Cozinha do Politi, eu tô aqui com o Daniel Biron. É um grande amigo meu, a gente se conhece há quanto? 20 anos, Biron, mais ou menos? Quase 20 anos. 20 anos, 99, Sim, 2000, quase verdade. 20 anos. A gente se conheceu no Rio de Janeiro, enfim, se você quiser saber um pouco mais, você vai no Instagram, no meu Insta, que você já conhece, tem lá um post com um resuminho da história do Biron. É que a gente tem tanta coisa para conversar, mas tanta coisa para conversar, que eu queria focar, aproveitar o Biron e esse tempo dele aqui, que ele acabou de inaugurar o restaurante, faz 10 dias que o restaurante está aberto, Exatamente. o Teva de São Paulo. Então, o Biron ainda está complicado, eu consegui pegar um tempinho da agenda dele para a gente fazer essa entrevista e eu queria aproveitar e explorar um pouco dos aprendizados que o Biron teve. Ele teve uma jornada espetacular, você vai ver lá no nosso post. Ele começou, ele era designer gráfico, depois lá no Hard Rock Café no Rio de Janeiro, naqueles tempos, há 20 anos atrás, depois ele fez uma jornada sensacional, teve uma transformação pessoal muito grande quando ele se transformou em vegetariano, depois em vegano, aí resolveu se preocupar com essa coisa da alimentação, foi aprender nos Estados Unidos, na Europa, voltou para o Brasil, montou no Rio de Janeiro e trouxe para São Paulo. Esse é o resumo em uma frase, tá? Então a gente vai focar nessa entrevista nos aprendizados dessa super jornada de quase 20 anos do Daniel Biron. Biron, Isso aí, Poli. enorme prazer. Ele me chama de Poli. Vamos lá, olha isso que é intimidade, né, Biron? Bom, você deixou a cozinha no Rio de Janeiro e veio para São Paulo, né? Tá lá, você e seu sócio vieram para cá, né? Então eu queria começar, a gente começou discutindo isso um pouco no sábado, quando eu estive aqui comendo no seu restaurante. Para deixar uma cozinha no Rio de Janeiro e vir para São Paulo, você tem que ter o negócio formatado, né? Eu queria que você me falasse um pouco desse tempo que você morou fora, que você morou nos Estados Unidos, que você morou na Europa, em termos de formatação de processo, quais são os instrumentos mais importantes que você considera que você trouxe dessas viagens que você fez de processo e de formatação? Assim, instrumentos práticos, o que você trouxe? Sim. Essa transição, como você falou, está bem no início também. A gente abriu o restaurante em 10 dias e eu fui ao longo desses anos todos que eu fiz a transição profissional me preparando para um dia chegar aqui. Então, eu tenho metodologias e processos que eu aprendi lá fora e que adotei no Rio de Janeiro para que um dia, eventualmente, se eu fosse abrir outro negócio em outro local, que eu pudesse deixar e confiar na equipe que estivesse lá quando treinada. Então são pequenas coisas, desde... Lá no Rio de Janeiro você já fez isso? Sim, eu já adotei... Você prototipou essa operação? Com certeza. Eu no início, o primeiro ano e meio do restaurante, eu vivia lá, abria e fechava o restaurante, mais de 12 horas de trabalho por dia, mas sempre... Querendo sair dessa vida. Com esse projeto justamente de delegar, de capacitar as pessoas que trabalham comigo para um dia assumir isso. Então, isso são questões que a gente vai abordar mais à frente também em relação à filosofia do Teva, ao conceito, geral, ao conceito do Teva, mas a gente empoderar o nosso colaborador é parte fundamental desse processo. Tá, mas quais são os instrumentos principais que você usa para isso, para formatar a sua operação? Então, um deles é justamente ter nossas receitas, as receitas todas do Teva muito bem fichas técnicas muito bem organizadas. Então a gente tem alguns dilemas nesse processo com relação ao porcionamento. A gente, para evitar o uso de plástico, a gente não porciona as coisas em plástico. Então tem algumas questões aí mais que entram na esfera filosófica, mas que são posteriores. A questão principal eu uso um sistema de potes, eu sou muito metódico nisso. Então desde sempre, desde o meu curso de culinária em 2010, eu adotei um programa de receitas até durante esse processo do curso, em que todas as receitas que eram entregues aos alunos, né? São com medidas exatas. Sim, além disso elas eram entregues, tudo bem, estávamos nos Estados Unidos com receitas em xícaras e colheres de chá, de sopa, nada se faz em gramas, é tudo em onças, e enfim, é um sistema de medidas diferente.
Mas ainda assim eu joguei tudo para um sistema, eu tenho tudo isso no sistema. Hoje eu tenho mais de 3.000 receitas nesse sistema. Mais práticos, de potes, colheres... Tudo tá lá. Nada de onça de grama? Não, eu transformei algumas delas para a nossa realidade do Rio. Eu continuo tendo muitas receitas ainda também originais, mas essas receitas todas estão lá e são procuráveis por palavra-chave. Então, por exemplo, se eu quero uma aula que eu tive com um determinado professor, um instrutor, eu consigo localizar a palavra-chave. Então, essa metodologia, desde o início, foi uma visão de longo prazo. Eu já sabia que em algum momento isso culminaria com o quê? Com a publicação de um livro. Certo. Então, isso tudo está lá, porque em algum momento, não muito distante... Você pensou lá para frente? Eu já pensei. Em 2010, eu já pensava em... O americano tem esse negócio que chama-se touch it once. Né? Você toca no negócio uma única vez, você sabe que vai se replicar em milhões de outras coisas. Exatamente, e eu adotei esse sistema dessa forma já na época, então eu tenho mais de 3.000 receitas hoje, o programa nem é mais desenvolvido, já existem outros mais modernos, mas eu continuo com esse mesmo programa. Certo. E isso para mim foi fundamental, porque hoje todas as receitas do Teva constam nesse programa, eu consigo escalar, eu consigo... Então, isso é parte do processo, não é só isso. Agora, me fala uma coisa, só para não perder o gancho dos potinhos que você falou de plástico. Eu ia falar sobre isso, exatamente. Você me mostrou, o Birô é meio maníaco, né? Não, não é maníaco, eu tenho toque, mas aí eu digo para os meus colaboradores aqui que a pessoa que reconhece que tem toque, automaticamente deixa de ter, né? Quer dizer, ela está reconhecendo publicamente que tem o negócio. Eu também tenho esse toque, mas o assunto o toque da organização, né? Mas o assunto dos potinhos é muito interessante. E a gente estava discutindo isso no sábado. Você me mostrou os 3 potinhos que você traz sempre. Cada viagem que você faz, você volta cheio de potinho transparente, né? E você mostrou um potinho que é a medida exata de 1 xícara, outro potinho que é a medida exata de 2 xícaras e outro que é a medida exata de 4 xícaras. Sim. A pergunta que eu quero fazer, para enriquecer a nossa conversa para a audiência que está lá louca para esse assunto de formatação, é o seguinte: como é que eu vou colocar? De que maneira você ter containers padronizados? Quando eu falo containers, é o potinho ou o GN. Sim. Né? GN, para quem não sabe, a gastronômia é uma medida universal da gastronomia. Então, uma GN, meia GN, um cesto de GN é uma medida usada em todos os restaurantes do mundo, menos no Brasil. É verdade. De que maneira você acha que essa padronização dos containers ajuda na formatação do seu negócio? Então, essa é uma pergunta que... De milhões de dólares. Não, e que poucas pessoas, na verdade, têm essa noção, e eu estou feliz assim de ver alguém me perguntando isso, porque até hoje só o pessoal da alfândega me parava me perguntando por que eu viajo com tanto pote. Já fui parado não sei quantas vezes na alfândega do Rio, e o pessoal quer saber o que eu faço com esses potes e tal, enfim. E a verdade é que eu aprendi assim nos Estados Unidos, e eu acho que essa metodologia, essa visão de processo, de eficiência, é algo que fez o meu restaurante, inclusive, é parte do sucesso dele. Se não fosse assim, no espaço físico que eu tenho lá no Rio, que é muito pequeno, eu não teria a capacidade de ter a diversidade, a variação e a quantidade de acabamentos e detalhes que a gente faz no cardápio, que só são permitidos por essa organização em sistema de potes. E esse sistema de potes em xícaras, em quartos, né, que equivalem a litros, tem toda uma equivalência. Eu passo isso para a minha equipe e a equipe começa a entender e se organizar dessa maneira. Né? Não, no início é um pouco difícil. Aqui em São Paulo a gente está em adaptação, mas isso facilita a longo prazo porque as pessoas começam a entender, bom, eu tenho um quarto que é as minhas receitas já são dimensionadas para isso. Então, quando eu faço uma receita, eu já sei que ela vai render pensando... 1 litro, eu já estou pensando em quanto ela vai render, quantos potes ela vai render. Então, o cara que está produzindo na produção... Sabe que ele vai produzir 10 potes. Então, facilita o controle, facilita a organização da cozinha e o espaço. Porque quem armazenagem tem dentro das geladeiras. Sim, dentro das geladeiras, a armazenagem no Rio, o Rio é uma cidade caríssima de espaço, e em termos de espaço. O nosso aluguel no Rio é quase equivalente ao aluguel de um imóvel 4 vezes maior em São Paulo, numa área de equivalência, no sentido, né, de localização. Então, você tem que fazer valer aqui o teu espaço. E a gente fez valer o espaço e um dos segredos do sucesso, ao meu modo de ver, foi sim a visão de processo, organização e toda essa diversidade de itens que a gente consegue armazenar através dessa inteligência no manejo desses alimentos. No armazenamento. Deixa eu pegar 2 ganchos, o dos processos e o dos potes, para fazer essa pergunta que eu acho bem interessante. De que maneira
melhor ainda, qual o instrumento que você usa, e você usa os potes também para isso, para você não ter muito... Você mencionou para mim que você tem um pré-preparo gigantesco, que é muita coisa de pré-preparo que você tem na sua cozinha. De que maneira qual é o instrumento que você usa para não ter tanta sobra de pré-preparo, porque você tem tempo de vida curto, né, de muitos produtos, você tem tempo de armazenagem curto, mas que também não falte, porque o seu restaurante já está bombado, já nasceu bombado, então não pode faltar nada na mise en place. Né? Então essa ciência é uma ciência que você demora para adquirir. Né? A experiência, a matemática, tal. Qual é a ferramenta que você considera principal para que não haja tanto desperdício, mas ao mesmo tempo não falte coisa na mise en place na hora do serviço? Então, eu não sei se eu sei te responder isso com tanta objetividade, porque eu venho de uma escola, como eu sou designer por formação, eu não tenho uma cabeça tão matemática, tão organizada nesse sentido assim de dimensionamento do quanto a gente vai fazer em função de números já respaldado por números, porque nós temos um sistema... Pelo número de vendas, né? Sim, a gente tem, mas como eu mencionei até numa das perguntas que você fez antes, a gente, por questão filosófica, não porciona... A gente tem um brócolis maravilhoso feito na churrasqueira. E aí a gente não consegue porcionar, opta por não porcionar o brócolis. Então, existe nesse processo uma dificuldade muito grande da gente... certa subjetividade. Sim, uma certa subjetividade que é algo que é parte até da minha maneira de pensar. E a gente aqui, como é que a gente quer implementar em São Paulo? Ainda não conseguimos. Começa a partir da compra. Porque se nós compramos, por exemplo, ontem eu fui na feira de orgânico do Parque da Água Branca e aí comprei 40 brócolis. Já encomendei, fui lá, busquei 5 caixas de brócolis e couve-flor de hortifruti. Muito bem, o brócolis pode vir desse tamanho, pode vir desse tamanho. Quando você determina para o seu fornecedor a unidade do brócolis, fica muito difícil você saber se ele vem grande ou se ele vem pequeno. Então, tem que começar na compra, e através de uma compra por quilo. Então, o certo é você determinar tudo por quilo, isso é o correto. Alguns restaurantes eu sei que fazem assim, mas nós estamos nesse universo do orgânico, que também adiciona um elemento de maior dificuldade no processo. Porque o orgânico ele é sazonal, ele depende de questões, né, que são talvez diferentes do convencional. Então, o que você está dizendo é que, de repente, no começo, você pode ser que sofra um pouco... Que falte um brócolis no meio da noite, mas que com o tempo você vai pegar esse apuro... Exatamente. A gente tá tentando nesse processo aqui implementar maior controle também em São Paulo do que é no Rio. No Rio a gente tem questões de falta de espaço físico. A falta de espaço físico num estabelecimento comercial ela é determinante também. Então a gente tem que lidar com isso. Tem que lidar, por exemplo, estava falando sobre isso recentemente, a gente precisa fazer um pedido de extrato de tomate orgânico. Aí quando você lida com essas questões logísticas, eu preciso comprar extrato de tomate em quantidade. E aí a gente tem que lidar com questões, olha, vem do sul, qual a quantidade que vem, tem frete, qual o frete, pedido mínimo. Tem capacidade de estocar 200 potes de extrato de tomate para não pagar o frete? Dele não te interessa. Exatamente. Então, essas dificuldades, isso aí, com o tempo a gente vai pegando. E o espaço físico, você tem que se relacionar com ele. Lá no Rio a gente tem essa dificuldade. E a sua cozinha aqui é pequena, né? Aqui a cozinha em São Paulo é maior. É maior que a do Rio? Sim. Mesmo assim ela é pequena, né? Razoavelmente. Acho que a gente vai colocar imagens, a gente vai estar conversando aqui, vai ter imagens da sua cozinha. Para o salão, acho que tem uma relação... Tem uma área de produção em cima também. Essa área de produção de estoque, que você ainda não viu, ela me ajuda porque a cozinha é uma cozinha de finalização, ela funciona como produção em cima e finalização embaixo. Sim, mas durante o serviço, ela essencialmente é uma cozinha de finalização. Só mudando rapidinho para sua praça, para sua cozinha de finalização. Quais são as praças? Eu sentei na boquetinha ali, né? Sim. E aí achei sensacional essa divisão que você faz de praças. Quais são as praças que você trabalha na finalização? Então, a gente está ainda nesse processo. Eu montei a cozinha de uma certa forma e a gente está debatendo isso. A princípio a gente tem o garde-manger, como outros restaurantes todos, né, dividem assim, sobremesa, saladas, cozinha fria, essencialmente, só que a gente está nesse debate. Porque aquela que fica do lado esquerdo da boqueta. Sim, do lado esquerdo. No dia que você veio estava assim, a gente está testando a melhor configuração, porque também isso é uma outra situação, a gente ainda eventualmente vai abrir para o almoço, então a gente só está focado no jantar. Então, você não está com as praças definidas ainda. A gente está com as praças meio que definidas. A do fogão, a gente tem clareza nela, tem uma área de churrasqueira, tem uma área... Né, fogão mais fritadeira, então churrasqueira e chapa. É o que vai debaixo da coifa. Sim, exato. E a gente tem forno que fica meio que dividido ali O forno fica no meião da cozinha. Fica no meio e que a gente tem um forno ainda de suporte para a área de sobremesas. Então a gente está definindo. Mas essa questão da compra que você falou, né, que você estava só voltando a essa questão
do melhor dimensionamento e da perda, do desperdício, a gente tem pouco desperdício, ainda tem, claro, mas a gente, por exemplo, ontem mesmo usou a folha das couve-flores que chegaram para fazer couve, então a gente tenta usar os insumos e a comida de funcionário aqui. Você fez o que com as folhas? A gente fez a crisp de couve? A gente faz crisp de couve, a gente faz a couve para funcionário. O que eu ia dizer é que os nossos funcionários aqui comem comida orgânica, igual a nossa. Então não tem divisão de... Igual aos clientes. Então não tem divisão. Então a gente... Não dá para dar feijoada. Não, imagina. A gente, aqui é tudo 100% vegetal. Aqui só tem... É tudo vegano. Então os funcionários comem comida vegana. E a gente faz esse esforço extra para ter os insumos de boa qualidade. E sim, eles usam também... Tem uma forma de dar saída nisso. Desses insumos, assim, das sobras, então o arroz, você coloca no arroz. A gente tenta minimizar isso, mas o desperdício sempre existe, a gente tenta minimizar e no momento que a gente gerenciar isso melhor, lógico, temos 10 dias, ainda é difícil, mas isso vai melhorar e o que a gente não consegue aproveitar, a gente manda para compostagem. Isso também é algo que a gente faz no Rio já faz só anos, então que legal. A gente faz a compostagem, a separação do lixo, né? A compostagem, o rejeito e o reciclável, e isso por si só já é algo acima do que a média faz. Até a gente tem coletores identificados, enfim. Mas isso tudo vai te encarecer o CMV, né? O seu CMV... Bom, depois a gente fala sobre o CMV. Ainda estamos na parte de processo. Deixa eu só finalizar essa parte de processo com uma pergunta interessante sobre a sua jornada. Tem muita gente que nos assiste que quer ser empreendedor de restaurante, quer ter um restaurante. A gente tem mais de 20 mil pessoas aí no canal. Boa parte dessa galera ou já está empreendendo nos seus restaurantes ou tem o sonho de ser empreendedor do seu restaurante. Então, nesses 20 anos, será que a gente pode resumir? Eu fiz assim um resumo. Eu queria saber se você concorda com isso. Quer dizer, a primeira parte, olhando para a sua jornada, foi aprender a cozinhar, certo? Aí a segunda parte, para um empreendedor de restaurante que quer ir pelo lado da cozinha, porque pode ter alguém que quer ir pelo lado do serviço. Mas um cara que quer ir pelo lado da cozinha. Aprender a cozinhar, depois assumir uma praça num restaurante. Qualquer restaurante, não precisa ser necessariamente dele. Depois, saber trabalhar em todas as praças. Depois, assumir o papel que você estava fazendo no sábado, que é boqueta, cantando comanda e finalizando os pratos. Sim. E depois... sair do restaurante e sair da cozinha e deixar os caras se matar. A gente pode resumir que a sua jornada foi mais ou menos assim? Mais ou menos. Teve uma parte que eu acho que ela foi fundamental, que eu sempre amei, sempre adorei a hospitalidade, sempre adorei fazer evento, participar de eventos. Então, eu sempre tive isso, apesar de não ter uma família que mexia com alimentação, porque muita gente abre negócios porque tem alguém da família que já tem ou participa de alguma forma de algum restaurante ou de algum outro negócio no ramo de alimentação porque a família já tem ou, enfim, se interessa. Eu não tinha. Eu simplesmente gostava de comer. Quando eu me tornei vegetariano, eu comecei a me interessar mais pela cozinha. Mas na época que eu frequentava o hard rock e da maneira como nós nos conhecemos, eu já fazia... Você já gostava daquilo? Já gostava daquilo, já fazia parte de comunicação de restaurante. Não é só receita, então, comida, não era só culinária, é muito mais... Tem muito mais envolvido e então essa paixão... De que maneira você se dedicou a esse muito mais nessa sua jornada? Eu comecei a me dedicar 9 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a cozinhar, comecei a me interessar e aí, sendo vegano... Eu me deparei com essa situação. Eu era designer, mas não sabia se aquele... Eu tinha quase certeza que aquele não era mais o meu caminho. E me questionei qual seria. E havia as possibilidades de como colocar isso em prática, colocar o veganismo de alguma maneira, fazer algum tipo de ativismo, mesmo que mais sutil, não aquela coisa do ativismo de fazer manifestação, que eu acho bacana, mas não era muito a minha onda. Mas como é que eu poderia fazer isso de uma maneira mais inteligente? E aí eu fui pesquisar, fui para Nova York fazer pesquisa de restaurantes, aí vi aquilo como um possível novo caminho. Mas eu já tinha isso no fundo, eu já gostava da coisa do evento, de receber. Mas fora a culinária, você trabalhou na frente da casa também? Trabalhei não, na frente da casa não. Na parte de contato com o cliente, muito pouco. Aqui você tem um sócio que cuida dessa parte? Sim, sim. A divisão de vocês é você cuida do back e ele cuida do front? Sim, basicamente é. E foi uma das razões até pelas quais eu resolvi me aventurar no ramo de restaurante. Porque quando você faz um curso de culinária, como eu fiz, por exemplo, dos 16 alunos, acho que talvez 12
hoje não fazem nada relacionado com gastronomia. Então você vê que o percentual é alto. As pessoas, ainda mais num curso como o meu, que é mais vocacional, que é um curso de 4, 5 meses de culinária, não é diferente de um curso da CIA, hoje até de escolas de culinária aqui no Brasil, não são 2 anos, são 5 meses. Então muitas pessoas mudando de carreira. Então muita gente faz aquele curso por razões diversas, quer cozinhar para a esposa, para o marido. Poucos abriram restaurantes ou se dedicaram a seguir a carreira. Exato. Então, para se dedicar a isso, para entrar nesse meio, ainda tem mais uma barreira. Você tem que entender bem o que você está fazendo. Tem uma parte muito de marketing, de pesquisa, para entender se existe mercado para o que você vai fazer. Tem gente que se aventura, mas não tem mercado, não tem preparo, e aí ou não tem os dois, ou não tem outras... Ou não sabe fazer conta. Ou outros pré-requisitos. Exato, porque fazer conta é importante. Assim, eu sou, como a gente estava falando, eu sou muito intuitivo, mas eu tenho um sócio que não é. É um sócio que é de números, é um sócio que analisa os números, é um sócio que já vinha do ramo de restaurantes. Ele já tinha outra rede de restaurantes, que já hoje eu posso dizer que é uma rede, ele tem 4 lojas. Então, eu me associei a ele porque eu sabia das minhas... Ele cumpre com essa outra parte que você seria uma fraqueza sua. Exatamente, que a gente se complementa. Então, eu acho fundamental que a gente escolha bem os nossos sócios e não se aventure, porque é um desafio, ainda mais com... A gente sabe que empreender no Brasil, em geral, já é difícil, ainda mais no ramo de restaurante que tem muita regulação. Tem horas que, essa semana mesmo, a gente estava analisando todos os requisitos da legislação sanitária aqui em São Paulo e aí eu pedi essas normas para minha funcionária no Rio. E é uma coisa assustadora. Você vê de tudo coisas que você Ele faz tudo para você não abrir nunca. Exato. E não tem nenhum incentivo. Então, para fazer isso de forma legal, óbvio, né? Se fazer de forma legal. Porque, querendo ou não, existem muitas pessoas que estão no ramo de restaurante de maneira de atividade legal. Muitos, aqui em São Paulo principalmente. Tem um monte de gente que faz isso de forma ilegal. Então é um desafio e eu acho que tem que se preparar. Eu me preparei, não foram só esses 9 anos, eu acho que é um preparo de quase 20 anos. Né? Assim, nas observações. Por quê? Porque eu digo isso, esse processo todo dessas loucuras minhas dos potes e tal. Aqui em São Paulo ainda enlouqueci mais ainda. Eu comprei todos os potes de um fabricante, porque não existe mais aqui no Brasil, potes gigantes, parecem cubas enormes. Por quê? Porque eu sabia que precisaria no futuro. Hoje eu ainda não uso, mas vou precisar. Mas isso começou lá atrás no Hard Rock. Querendo ou não, foram informações no Hard Rock, era assim, no People, em outros lugares que eu passei. E essas informações eu fui guardando para ter essa visão que eu tenho hoje, de produtividade. Quando você entrar numa câmara fria, você ter visibilidade do que você está recolhendo, do que está retirando, tudo sinalizado. Tudo sinalizado, tudo facilmente acessível. Porque senão o teu colaborador entra ali, o cara fica meia hora para achar o negócio. Tira e derruba tudo e joga derruba tudo. Ou ele fica doente, fica uma semana depois de coisa, porque ficou tempo demais na câmara, e aí tem que pedir licença porque está resfriado, entendeu? Então são relações indiretas que a gente às vezes não enxerga, mas elas existem.